Boa noite a todos do Grupo Emmanuel. E hoje a gente vai refletir sobre uma mensagem trazida por André Luiz, que está no livro Conduta Espírita e foi psicografada por Valdo Vieira. E a mensagem ela se chama Perante o Fenômeno. E aí a mensagem é a seguinte: no desenvolvimento das tarefas doutrinárias, colocar o fenômeno mediúnico em sua verdadeira posição de coadjuvante natural da convicção, considerando-o, porém, dispensável na construção moral a que nos propomos. A doutrina espírita é luz inalterável. Conduzir as possibilidades de divulgação do espiritismo em qualquer setor no trabalho da evangelização, conferindo-lhe preferência sobre a ação fenomenológica. Ante os imperativos da responsabilidade moral, todo fenômeno é secundário. Atingir outros estados de compreensão das verdades que nos enriquecem a fé, acatando as aspirações dos metapsiquistas, dos psicólogos, dos parapsicólogos e dos estudiosos acadêmicos em geral, sem, contudo, comprometer-se demasiado com os empreendimentos que lhes digam respeito. Viver segundo o Evangelho, eis a nossa necessidade fundamental. Jamais partilhar de assembleias espíritas visando unicamente a sucessos espetaculares. As manifestações mediúnicas não são a base essencial do espiritismo. Descentralizar a atenção das manifestações fenomênicas havidas em reuniões de que participe para deter-se no sentido moral dos fatos e das lições. Na mediunidade, o fenômeno constitui um envoltório externo que reveste o fruto do ensinamento. E aí ele conclui a mensagem dele com uma passagem da primeira carta aos Coríntios, está no capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Isso foi Paulo que escreveu, tá? Então, no entendimento, não sejamos crianças diante do fenômeno da mediunidade, que é isso que André Luiz está querendo nos mostrar através dessa mensagem, para que nós possamos levar as questões mediúnicas de forma séria e também não considerar elas como meio de aprendizado fundamental, porque na verdade o que ele vai deixar claro na mensagem que a gente vai comentar, o que a gente precisa mesmo é estudar a doutrina, estudar os ensinamentos do Cristo. É isso que é o principal aí que a gente deve se preocupar, e não com os fenômenos mediúnicos. É o que ele diz aqui, viver segundo o Evangelho. Tá certo? A gente vai fazer a oração inicial e aí depois a gente começa a fazer algumas reflexões sobre a mensagem dele, tá bom? Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, rogamos neste momento a proteção e as bênçãos a todos aqueles que estão sofrendo as consequências da Covid que estamos vivenciando neste momento. Proteja também, ó Maria Santíssima, neste seu momento das 18 horas, todos aqueles que se encontram em desespero, querendo encerrar a sua existência terrestre precocemente. Que a Senhora possa chegar a cada um deles de modo a aliviar as dores para que eles não cometam tal atitude. Ilumine-nos neste momento para que possamos compreender a mensagem que André Luiz tenta nos trazer, para nos esclarecermos sobre as verdades
do Evangelho. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Bom, só um momento que eu abri o... Quando eu abri o arquivo errado aqui para poder eu seguir o roteiro aqui. Hoje tudo deu errado, mas vamos lá. Então, a mensagem, ela nos leva a refletir sobre nossa conduta diante das manifestações mediúnicas. Muitos de nós, devido à nossa fé vacilante, a gente, às vezes, quer participar de uma reunião mediúnica para ver como que acontece, o que está acontecendo ali dentro. E, na maioria das vezes, as pessoas querem ver o que está acontecendo, porque elas não têm fé, elas não têm a crença naquilo que na comunicação entre os dois mundos, que o que na verdade acontece em uma reunião, em uma manifestação mediúnica, é uma comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, o mundo, a Terra, o mundo terreno. Então, é isso que acontece em uma determinada manifestação mediúnica, mas as pessoas, elas precisam ver. Assim como Tomé, na passagem do Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 24 a 31, quando Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava presente. Ele só esteve presente a Jesus algum momento depois. Então os discípulos foram contar a Tomé que Jesus tinha ressuscitado. E Tomé não acreditou. Ele disse que só acreditaria se visse os sinais da crucificação nas mãos do Cristo. E também tocasse nas feridas. Aí sim, ele iria crer que se tratava de Jesus ressuscitado. Tomé necessitava do tato e da visão para crer que Jesus estava ressuscitado. Assim somos nós, em relação às manifestações mediúnicas. Entre o intercâmbio entre os dois mundos, a gente tem que ver, a gente tem que perceber o que está acontecendo ali com os nossos órgãos sensoriais para poder acreditar que aquilo dali é algo real, tá certo? Mas, na maioria das vezes, as pessoas estão preocupadas com o miraculoso, com eventos que possam despertar são coisas fantasiosas, na maioria das vezes, porque as pessoas são influenciadas pela pouca fé que elas têm. Então Jesus aparece a Tomé e oferece as feridas para que ele visse e tocasse. E disse a ele para não ser incrédulo, mas crente. E que Tomé só cria, ele disse também, só iria crer que Jesus estava vivo porque ele teria visto, senão ele não iria acreditar. Por isso que ele disse para ele não ser incrédulo, mas ser crente. A mediunidade, ela se trata de um dom dado por Deus. Não é como um talento. Lembra lá das parábolas dos talentos lá. A mediunidade é como um talento que é dado aos médiuns, a todos nós. Uma vez que todos nós somos médiuns, tá certo? Que até uma pergunta do Livro dos Espíritos, que ela está mais à frente, é a pergunta 459, em que Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, esse intercâmbio, essa troca de informações, esses eventos, esses fenômenos que acontecem entre os dois mundos, são fenômenos que todos estão passíveis de presenciar e de viver, tá certo? Então, como a mediunidade ela é um dom dado por Deus,
ela não deve ser como aquele que enterrou os talentos, porque depois a pessoa ela vai precisar prestar contas sobre o que ela fez com esse dom, com esse talento, tá bom? Então essa mediunidade ela é um meio de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Assim como a gente precisa para se comunicar entre a comunicação entre duas pessoas, estando em espaços físicos diferentes, a gente utiliza o telefone. A mediunidade é como se fosse esse telefone. Ele vai ligar os dois lugares através do sistema telefônico aí. Então, todos nós temos mediunidade, basta compreender o que disse a questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, qual é essa mediunidade que todos nós temos? Uns têm a mediunidade mais desenvolvida do que outros. Quando a gente diz que a mediunidade está desenvolvida, a gente está se referindo ao fato de a pessoa poder se comunicar com os espíritos, permitir a eles a psicografia, a psicofonia, permitir esse intercâmbio de uma forma mais direta do que simplesmente, como acontece com a maioria de nós, as intuições que a gente tem ao longo do dia. Às vezes a gente tem a intuição, vamos passar por determinado caminho. Aí a gente, na maioria das vezes, não obedece essa intuição. A gente passa por um caminho diferente e aí vê, poxa, se eu tivesse passado pelo outro caminho, teria sido diferente, eu não estaria, por exemplo, preso no trânsito, vamos dizer assim. Tá certo? Então essas intuições, elas são trazidas até a gente pelos nossos anjos da guarda, pelos benfeitores que nos acompanham. E, na maioria das vezes, a gente não obedece, não ouve essas intuições, tá certo? Mas todos nós somos passíveis de exercitar a mediunidade. Outros, mais desenvolvidos, e que a grande maioria aí. E o que podemos dizer a respeito de uns mais desenvolvidos que outros? São aqueles que têm a habilidade de comunicar diretamente com os espíritos. A gente tem o exemplo aí de Chico Xavier, que via os espíritos e se comunicava com eles, assim como se comunicava com os encarnados. Existem médios que têm essa habilidade, outros têm o dom de psicografia, a habilidade de ver espíritos, de comunicar com os espíritos. Outros têm o dom da psicografia, que é receber, através da troca de fluidos mentais aí, aquilo que o espírito está pensando e colocar no papel. Outros têm o dom da psicofonia, que permite, através das suas cordas vocais, o espírito, também através de troca de fluidos, enviar a sua voz e manifestar através das cordas vocais do médium. Tem a mediunidade de cura. Basta a gente ver aí as curas que Jesus efetuou, tá certo? O grande médico que a gente tem, que foi Jesus, e também as curas que alguns apóstolos efetuaram, e muitas outras manifestações mediúnicas que, se a gente for estudar a fundo, a gente vai conhecer essas mediunidades, que não viria ao caso numa palestra a gente ficar falando isso, porque na verdade a mensagem de André Luiz não é diretamente sobre a mediunidade, mas sim a nossa conduta diante da mediunidade. Então a mediunidade ela faz parte da nossa vida material e está por toda parte. Não é exclusividade de reuniões mediúnicas em grupos espíritas. Nós que ainda somos bem-aventurados, nós que ainda não somos bem-aventurados de crer sem ver, buscamos sempre o miraculoso para poder acreditar nos fenômenos mediúnicos. Então, por que a gente sente essa necessidade de ver esses fenômenos mediúnicos para poder acreditar na existência desse intercâmbio entre os dois mundos? Por que a gente tem essa necessidade? Por que a gente tem a necessidade de ser como Tomé, que só iria acreditar que Jesus estava vivo, ressuscitado, se tocasse nas feridas e se visse Jesus? Muitos querem presenciar as manifestações mediúnicas, vamos dizer, da época de Kardec, as mesas girantes. Os eventos mediúnicos ainda despertam a curiosidade de muitos, muito mais
do que com o que realmente deveríamos nos preocupar, que é justamente a mensagem de André Luiz. Ele abre a mensagem com a seguinte parte, com o seguinte parágrafo: no desenvolvimento de tarefas doutrinárias, colocar o fenômeno mediúnico em sua verdadeira posição de coadjuvante. As manifestações mediúnicas, elas não são protagonistas, elas são coadjuvantes. Natural da convicção, considerando, porém, dispensável na construção moral a que nos propomos. Nós estamos encarnados para evoluirmos. E a nossa preocupação é a evolução e não a fenomenologia mediúnica. É isso que André Luiz tenta nos mostrar nessa mensagem aqui. Ele nos alerta para o protagonista de nossa evolução, o desenvolvimento das tarefas doutrinárias, a nossa construção moral, a nossa disponibilidade em aprender e viver os ensinamentos do Cristo. É o que ele diz aqui mais adiante na mensagem. Viver segundo o Evangelho. Eis a nossa necessidade fundamental. E com isso que nós devemos nos preocupar. Viver segundo o Evangelho. E não com os fenômenos mediúnicos, como a maioria das pessoas se prendem ainda a esses fenômenos aí. Então, a mediunidade é talento dado por Deus e que deve ser utilizado para o bem. Não deve ser utilizado para interesse próprio do médium e muito menos para o mal. Ela deve ser usada para o bem, em benefício do próximo. Ela deve ser usada de modo a colocar em prática a lei de Deus, que se resume em amar ao próximo. Viver segundo o Evangelho é o quê? O que André Luiz quer nos dizer? Fazer o que Jesus fazia. Colocar a lei do amor em movimento. Aí a gente vê diversos exemplos nos evangelhos. A mulher adúltera, as curas presenciais, as curas à distância, as conversões que ele conseguiu ao longo da sua trajetória enquanto estava aqui na Terra, até mesmo depois. A ressurreição de Lázaro. A gente também tem que se atentar à compreensão de suas parábolas, o entendimento do Sermão do Monte. É isso que a gente precisa ter atenção. Tem muitos ensinamentos do Cristo que temos que nos preocupar em aprender e não ficar preocupado com o coadjuvante da nossa evolução, que é os fenômenos mediúnicos, que é o que o André Luiz está nos trazendo nessa mensagem. Hoje, os fenômenos mediúnicos são usados para auxiliar o próximo. Na grande maioria das casas espíritas sérias, ele é utilizado em auxílio, em benefício do próximo. De qual próximo? Daquele que está desencarnado. Aqueles irmãos que acabaram de chegar no mundo espiritual e ainda estão ligados, muito presos à Terra. Presos ao egoísmo, à revolta, ao desejo de vingança. Todas essas características ruins, o espírito carrega e ainda está preso a tudo isso. Então ele precisa de se comunicar para poder compreender que ele precisa seguir. Ele precisa encontrar meios de deixar esses sentimentos para trás e perdoar os desafetos e seguir a sua jornada evolutiva. Então ele não tem com quem se comunicar, já que ele está tão preso à Terra. Então ele precisa o quê? Dos médiuns encarnados, que ele consegue maior afinidade, não de pensamento, desculpa, mas ele consegue se comunicar, não é afinidade, ele consegue se comunicar mais facilmente com aqueles que estão aqui presos à matéria, uma vez que ele está ainda preso à matéria. Então,
é nesse sentido que as reuniões mediúnicas ainda acontecem, de modo a auxiliar esses irmãos desencarnados a esclarecê-los a situação em que eles se encontram e a necessidade deles de praticar o perdão. De praticar o perdão a todos aqueles que eles querem manifestar o desejo de vingança. Então, as reuniões de desobsessão nas casas espíritas é uma tarefa de auxílio ao próximo. Não é nada miraculoso chegar ali e ver uma manifestação mediúnica dentro de uma reunião de desobsessão. Aquilo ali é um serviço de auxílio ao próximo. Não é algo miraculoso, não é algo para se assistir. E sim, as pessoas que vão para essa reunião, elas vão para trabalhar em benefício do próximo. Tá certo? Que é justamente o que André Luiz ele tenta passar na sua mensagem. Para a gente não se preocupar com esses fenômenos mediúnicos, para a gente se preocupar justamente em aprender o Evangelho e a seguir o Evangelho. E aí ele ainda fala, ó, jamais partilhar, aqui, ó, aqui. Jamais partilhar de assembleias espíritas visando unicamente a sucessos espetaculares. As manifestações mediúnicas não são a base essencial do espiritismo. A base essencial do espiritismo para nós é o quê? É o crescimento moral. Não é assistir esses fenômenos mediúnicos, porque isso não vai acrescentar para a nossa evolução moral, tá certo? Vai acrescentar se for o médium presente para auxiliar os irmãos desencarnados no caso de uma reunião de desobsessão. No caso de Chico Xavier, que nos trouxe grandes informações para a gente poder estudar e aprender sobre os ensinamentos do Cristo. Isso são os benefícios da mediunidade, tá bom? Ele deixa claro que a base do espiritismo é aprender os ensinamentos do Cristo e vivenciá-los. Não basta só aprender, a gente tem que vivenciar. E vivenciar os ensinamentos do Cristo não é fácil. Basta a gente ver a obra Paulo Estevão, trazida por Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier, a gente vê depois da conversão o quanto Paulo sofreu quando ele se entregou ao cristianismo. De nada nos serve presenciar as manifestações mediúnicas, uma reunião de desobsessão. De nada nos serve. Aquilo dali acontece para poder os espíritos desencarnados receberem auxílio. Não é algo para se assistir, não é algo para poder querer ver o que está acontecendo. A gente tem que querer aprender os ensinamentos do Cristo para poder colocá-los em prática. Deixa eu ver aqui. Porque a fenomenologia, o miraculoso, já aconteceu, já passou, foi uma fase. A fase em que os livros de Kardec vieram, lá o início das comunicações entre os dois mundos, lá deixa eu voltar aqui, em Hydensville, os episódios de Hydensville, das Irmãs Fox, que é considerado aí o início das comunicações entre os dois mundos, as mesas girantes, isso daí já passou, isso foi uma fase. O que a gente precisa agora é aprender aquilo que nos foi trazido pelos espíritos e colocar em prática. Eles não trouxeram nada além do que Cristo ensinou. Eles só esclareceram para a nossa época o que Cristo trouxe para a gente há quase 2000 anos. E é isso que a gente precisa para os dias de hoje. E a mensagem de André Luiz, esse alerta que ele nos traz, foi lá na década de 60. Ele nos deixou essa mensagem que a gente está refletindo hoje, lá nos anos 60. Né? E até hoje, as pessoas ainda buscam o miraculoso.
Elas não creem e querem acreditar através da percepção, dos olhos, dos sentidos, dos nossos sentidos. A gente ainda precisa do sensorial, do material, para poder acreditar nessas manifestações mediúnicas. Só que não é isso que a gente precisa. É o que André Luiz tentou nos trazer nessa mensagem aqui, lá na década de 60. A gente precisa aprender o Evangelho e vivenciar o Evangelho. Essa é a principal tarefa que nós temos enquanto nós estamos aqui encarnados. Tá bom? Então, era essa a reflexão que eu tinha para essa noite. E aí a gente vai fazer a oração para a gente encerrar. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos virtualmente, aprendendo um pouco mais sobre os seus ensinamentos, os ensinamentos do Cristo. Gostaríamos de pedir que abençoe a nossa semana e que nos proteja e nos ajude a conduzir a reunião de radiação que acontecerá às 19h30, que é o grupo Emmanuel que se reúne virtualmente neste momento. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite a todos.